Olá pessoal, amigos, amigas, tudo bem com vocês? Tranquilo? Tudo em paz? Eu sou o Gilberto e agradeço por você estar aqui no canal deliberadamente, de boa, ok? No vídeo de hoje nós vamos entender um pouco sobre os milagres que aconteciam, principalmente as obras do passado que não se veem mais nos nossos dias. Será que Jesus falou mesmo de milagres, de abrir os olhos dos cegos, curar os enfermos ou principalmente a salvação do homem? Eu vou falando, pessoal, e lendo aqui onde está registrado os fatos para que haja uma interação, uma compreensão melhor do que eu estou lendo aqui, tá bom? Vamos lá? A pergunta que temos ouvido de alguns pseudos ateus é que eles desafiam os cristãos, porque eles falam, mas está escrito tal, aquilo que nós já acabamos de ouvir. É necessário entender, pessoal, que as passagens bíblicas não significam necessariamente milagres, pois o milagre nem de longe é o foco da obra de Deus. O intuito principal de Deus em Jesus é a salvação da alma do homem. A grande obra que Jesus quer para o crente envolvido e engajado nela fazendo é o anúncio do evangelho, mas como os ditos ateus insistem nos milagres, a Bíblia também tem a resposta muito clara. Veja que no texto citado de João 14, do 12 em diante, Jesus está falando em tese. Isso fica muito claro quando se considera todo o contexto bíblico a respeito da oração, da fé, as respostas de Deus quando esses elementos estão presentes. Então você vai ler o texto dentro do contexto para você entender melhor. Não adianta. Eu sei que é repetitiva essa frase, é texto fora de contexto, mas é. Primeiro, consideremos o seguinte exemplo ilustrativo. Se uma pessoa tiver muito dinheiro, vamos fazer essa ilustração. Então a pessoa tem muito dinheiro, teoricamente ele vai comprar tudo que ele deseja, que ele quer. Mas na prática não é bem assim. Por que ele vai comprar tudo? Se nem tudo que ele compra ele vai precisar. Coisas valiosas que vai se perder no tempo, deteriorar a troco de nada. Comprou à toa, sem necessidade. Tudo vai depender das mais diversas situações e condições que a vida lhe impõe para você comprar aquele objeto, por mais que você tenha muito dinheiro nessa ilustração. Semelhantemente, pessoal, acontece com a oração. A oração da fé é uma imensa fortuna espiritual. Em sua onipotência, Deus pode fazer tudo como resposta às orações dos homens, das pessoas. Porém, há necessidade de fazer tudo aquilo que a pessoa pede? Vejamos, Deus pode fazer membros amputados surgir novamente no corpo da pessoa, tipo uma perna, um dedo, um pé, um braço amputado? Pode fazer um defunto em adiantado estado de putrefação voltar a viver? Deus pode fazer as doenças, as pestes, as guerras, enfim, todos os problemas que a humanidade enfrenta. Ele pode fazer desaparecer de um minuto? Claro que pode. Mas qual a razão que Deus faria tudo isso acontecer de um momento para o outro? Aí depende de várias condições em questão que a Bíblia mesmo esclarece, beleza? Dito isto, pessoal, vamos considerar que, embora possa, nem sempre Deus fará tudo. Primeiro porque Deus não fará algo absurdo dada as circunstâncias e as questões ali envolvidas. Deus não fará algo apenas para satisfazer a curiosidade e a brincadeira de alguém. Deus não fará algo para atender quem quer tentar-lhe. Outra coisa, pessoal, que Deus não vai perder tempo fazendo é quando há incredulidade ou fé insuficiente para alcançar um determinado milagre que os pseudos ateus tanto querem ver. E também precisamos, pessoal, saber que mesmo que as condições humanas sejam favoráveis, Deus nada fará se não estiver de acordo com o seu propósito e vontade, a vontade soberana de Deus. E as orações feitas com intenções egoístas também não recebem respostas. Outra coisa que devemos saber é que as respostas das orações nem sempre vêm como e quando queremos. Está claro na Bíblia. Deus poderia ter atendido aquelas sugestões do diabo sugerindo transformar pedras em pães. Em seguida, ele sugeriu que Jesus pulasse do pináculo do templo até o chão e que não ia acontecer nada. O rei Herodes também pediu para o pessoal falar para Jesus, se apresentar diante dele e fazer aqueles milagres. Ele queria que Jesus desse um show de milagres. O próprio João Batista, que já nasceu cheio do Espírito Santo, queria
ver os milagres de Jesus e não viu, não conseguiu ver. Ele veio antecedendo a Jesus, conheceu Jesus, mas não viu os milagres do mestre, porque era mistério que isso não acontecesse. Entenderam? Quando o próprio Jesus passou por aquela angústia de alma, ele estava próximo a ir para a cruz, ele pediu para o Pai, se possível, passasse dele aquele cálice amargo. No entanto, Deus não atendeu a sua oração. Era necessário ter atendido. Deus não tirou o espinho da carne de Paulo, mesmo ele orando por várias vezes. O que ele falou? Paulo, a minha graça te basta, meu amigo. Pronto. E Paulo ficou bravinho, revoltado. Não, eu quero ver milagre, porque não sei o que lá. E por fim, pessoal, o crente precisa compreender que, dependendo do propósito e contexto, a realização de sinais e prodígios pode até ser uma marca de falsos profetas, de falsos pastores. É o que temos visto aos montes por aí. Esse show de milagres, essa bagunça toda. Então, tudo isso é um terreno em que se deve pisar com muita cautela e prudência. A oração da fé, pessoal, é a arma espiritual e secreta que Deus não disponibiliza para quem se lhe impõe com arrogância. Portanto, egoístas, curiosos, escarnecedores, incrédulos, levianos, mal intencionados e blasfemadores não têm acesso a esse privilégio. Não adianta perder tempo ficar mostrando para esse pessoal milagres e cura o Juninho, cura Beltrano. É claro que Deus, de acordo com a sua soberania, é o único quem sabe pode atender as orações no momento oportuno. Todavia, pessoal, em certas ocasiões especiais, não raro, faltando esses requisitos aqui citados, Deus pode sim, por conta da sua misericórdia e o seu infinito poder, Ele pode fazer isso. Assim, pessoal, encerrando aqui esse conteúdo, fica claro que esperar, exigir e exibir essas farras de milagres à vontade sem atentar para as ressalvas razoáveis apenas revela a superficialidade, a má compreensão da Bíblia, a intenção deliberada de criar confusão ou intenção de usar de malabarismos para respaldar falsidades. Essa bagunça toda por aí complicou ainda mais a questão dos cristãos, da propagação de um evangelho puro, de um evangelho genuíno. Beleza, pessoal? Então, encerrando esse conteúdo de hoje, o meu muito obrigado por você ter acompanhado o canal aqui deliberadamente, ok? Se inscreva no canal, deixe o seu like e a sua sugestão. Esse assunto de hoje aqui, pessoal, foi um envio do meu seguidor, do meu apoiador aqui do Deliberadamente, o Antônio de Jesus Silva. Eu fiz alguma adequação, mas o básico mesmo foi ele que mandou para mim. E eu passei aqui para vocês. Beleza, pessoal? A todos vocês, o meu muito obrigado.